Muito bem, já estamos começando mais uma edição do nosso querido Eco Debates, há praticamente um ano e meio no ar, hein? Olha, agora 10 horas e 48 minutos na Grande São Paulo, no Grande ABC Paulista. Nós tivemos um pequeno atraso, um pequeno problema técnico aqui, mas agora estamos no ar começando o nosso querido Eco Debates. Você sabe que é o canal 9 da NET Digital e também o canal 96 da NET Analógica. E se você não está no Grande ABC Paulista, em qualquer lugar do mundo, você sintoniza-nos através do nosso endereço na internet, na web, www.redeecotv.com.br é o nosso endereço na internet. Esse é o Eco Debates e vamos até a meia-noite com o tema de hoje. Eu estou ali com o nosso querido Elton Orsi e também com o Eric Vermelho. O Fábio Beza hoje teve um pequeno compromisso, não pôde comparecer, mas com certeza está nos acompanhando em casa. Um abraço, Fábio. E nós temos hoje o tema... na verdade, são os 12 anos, né? 11 de setembro especial, 12 anos depois. 12 anos depois, porque o dia foi ontem, né? 11 de setembro foi ontem, hoje é dia 12, e nós vamos falar sobre o dia 11 de setembro. 12 anos depois, as imagens das Torres Gêmeas do World Trade Center desabando ainda são muito fortes e serão ainda por muito tempo. O maior e mais ousado atentado terrorista de todos os tempos vitimou no mesmo dia, no 11 de setembro de 2001, quase 3 mil pessoas que estavam lá nos arredores e também no prédio do World Trade Center. E outras milhares que ainda hoje são vítimas das sequelas daquele sinistro. O Eco Debates fala hoje sobre esse tema, 11 de setembro especial, 12 anos depois, porque aconteceu em 2001, estamos em 2013, faz 12 anos que aconteceu esse evento horrível, de uma magnitude incrível e que deixou, é claro, sequelas em todos nós, na humanidade. Eu estou aqui com o Elton Nunes, ele é professor de História das Religiões e eu vou receber também daqui a pouquinho, o Fábio Beza está chegando aí, olha só. Daqui a pouco nós teremos a presença também, estamos aguardando, o Roberto Gondo, que é doutor em Comunicação Política. Mas já estou com ele, com o nosso querido Elton Nunes, professor de História das Religiões. Elton, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. O Elton, o seu lado, porque eu vejo o 11 de setembro, eu estava até comentando com o Fábio Beza agora há pouco, eu vejo o 11 de setembro com dois viés. Ele tem o lado do atentado terrorista, né, o lado bélico, vamos colocar dessa maneira, mas ele tem também o lado da problemática religiosa, porque o que se comenta eu digo que se comenta porque até hoje não ficou provado ou comprovado que de fato tenha sido Osama Bin Laden e o Al-Qaeda que tenham perpetrado, né, gente? Que tenham perpetrado esse atentado. Existem muitas pessoas, inclusive nos Estados Unidos da América, que dizem o contrário. Por exemplo, o cineasta Michael Moore, que o Fábio Beza gosta muito e ele é muito bom mesmo. Pois muitos dizem que não teria sido o pessoal da religião islâmica. E eu quero fazer uma pergunta bastante contundente para o amigo, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no VT que o Beza preparou e a gente volta na sequência com o professor. Vamos lá. Os ataques terroristas que abalaram o mundo tiveram como terrível sequela aquele 11 de setembro de 2001. Feito numa trágica manhã que, em meio à nuvem de fumaça que cobriu Manhattan, entrou tristemente para a história da humanidade. 12 anos depois, ainda nos perguntamos o que levou 19 muçulmanos a sequestrar aviões e transformá-los em mísseis contra civis, resultando em cerca de 3 mil mortos. Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, o homem mais procurado pela polícia americana, foi morto em 2011. A vida dos americanos e das pessoas que perderam seus entes queridos nunca mais foi a mesma. Na época, o então presidente George Bush declarou guerra ao terror, anunciando as primeiras ações no Afeganistão. A lei patriótica deu ao presidente o direito de prender, sem acusação prévia, os suspeitos de terrorismo. Recentemente, um esquema de espionagem foi denunciado pelo ex-consultor da Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden. 11 de setembro de 2001. Como ficou o mundo de lá para cá?
É sobre os reflexos dos atentados do World Trade Center que trata o Eco Debates de hoje. Muito bem, parabéns ao Fábio Beza e à edição pelo VT. Sensacional essa reportagem, essa matéria preparada, falando do 11 de setembro, essa data histórica que deixou, sem dúvida alguma, uma marca indelével na humanidade. Eu estou com o professor Elton Nunes, ele que é professor de História das Religiões. 2379-4733, ligue, participe, faça a sua pergunta. Estamos hoje falando sobre o 11 de setembro, 12 anos depois. Professor, a sua área específica é a área da religião. E como foi dito antes do VT, fala-se, especula-se, eu acho que é uma especulação, porque eu não vejo onde estão as provas reais que de fato tenha sido o Al-Qaeda e o Osama Bin Laden que tenham cometido esse atentado terrorista que marcou a história. Agora, a versão oficial norte-americana é de que o Bin Laden fez isso. O Bin Laden, nós sabemos que ele é da religião islâmica, a religião fundada por Mohammed, o Maomé, lá em 600 e pouco, né, lá do episódio da Égira, em 622. Mas nós sabemos que a religião islâmica é uma religião boa, como todas as religiões são, né? E que muitas vezes qualquer religião pode produzir um certo fanatismo. Mas o senhor acredita na sua visão, de que esse atentado, pelo Osama Bin Laden e o Al-Qaeda serem pertencentes ao Islã, isso arranhou a imagem da religião islâmica? Ficou sendo conhecida como uma religião de pessoas fanáticas? Tony, é interessante essa colocação, porque o que nós temos de concreto sobre o Islã no Ocidente, ele é filtrado pela mídia internacional. Isso é muito importante entender, porque aquilo que nos chega do Islã, ele muitas vezes chega sobre um viés ideológico muito forte. E nesse sentido é que se tende a compreender o Islã como os terroristas que promovem o mal, promovem a destruição, promovem a morte. E na realidade o Islã é muito mais do que isso. Por exemplo, nós temos no Islã duas grandes facções, os sunitas e os xiitas, sendo que os xiitas são a minoria e os grupos radicais que são xiitas são a minoria dentro da minoria. Sim. Então o que nós estamos falando são de grupos minoritários dentro de uma grande religião, uma religião mundial, e que promovem atos desesperados por conta da sua causa. Então, quando nós analisamos por esse prisma, nós vamos perceber que seria a mesma coisa que dizer que, digamos, um grupo sectário dentro do cristianismo representa todo o cristianismo. E quando nós sabemos que não é isso que acontece. Mas é porque dentro do cristianismo a gente não tem observado ao longo da história esse comportamento, vamos dizer com todo respeito pelo Islã, um tanto quanto alienado. E nós percebemos que existem essas facções dentro do Islã, mas a gente não percebe essa reação, esse comportamento dentro do cristianismo. Então o Islã acabou ficando com essa pecha porque de fato existem esses grupos assim. E o que poderia ser feito? Aliás, ser feito, eu acho que pode-se fazer pouca coisa porque é questão de fé. Mas o porquê desse comportamento, desses grupos radicais do Islã? O porquê? Não há como a comunidade internacional islâmica tentar orientar essa gente que o que Mohammed pregou foi o que o Cristo pregou também, o que o Buda pregou, que é o amor ao próximo. Não tem como fazer isso aí, professor? Bom, há sim tentativas de comunidades islâmicas de passar uma outra imagem que é justamente a imagem pacifista do Islã. Só que esses grupos não têm a força de impedir ações terroristas de facções. E se nós pensarmos também de que os Estados Unidos, protestante, ele promove guerras há várias e várias décadas, principalmente no Oriente Médio, por conta de interesses econômicos. E nesse sentido, nós podemos dizer que aqueles fundamentalistas protestantes nos Estados Unidos, eles são a favor da guerra, eles são a favor da morte,
eles são a favor Também é um tipo de fanatismo. Avanço dentro do país em busca de petróleo, do país das outras pessoas. Então, nesse sentido, nós estamos falando de uma guerra de religiões. Certo. Então, quer dizer, no final das contas, a gente vai para o intervalo comercial, Beza? A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho, porque o assunto está ficando super interessante. Hoje, olha, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Estamos falando sobre o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, que aconteceu há praticamente 12 anos atrás. Exatamente há 12 anos atrás, no dia 11 de setembro de 2001. E hoje, é claro, o dia foi ontem, mas o Eco Debates é hoje. E essa edição do Eco Debates, é claro, não poderia se furtar de discutir um assunto tão polêmico que continua provocando, na verdade, ainda a atenção da grande parte da população do mundo sobre esse tema importantíssimo. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, quando a gente vai apresentar o nosso segundo convidado do debate de hoje. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. As mudanças climáticas são uma realidade que o planeta enfrenta, não há como negar. O que podemos fazer é rever nosso modo de vida e a maneira como impactamos o futuro. O Greenpeace atua para defender o meio ambiente, inspirando as pessoas para mudarem atitudes e comportamentos, pressionando governos e empresas a rever seus conceitos de produção e desenvolvimento, sempre pensando na sustentabilidade. Eu apoio o Greenpeace e sou parte da solução. Você também pode ser. Junte-se a nós. Tem um Brasil melhor, em todo canto tem, aqui também. Aqui em São Paulo, o governo federal fortalece a economia e gera empregos. Com o PAC, obras de urbanização trazem mais dignidade para comunidades na capital. Obras de saneamento por todo o estado melhoram a qualidade de vida da população. E o Minha Casa Minha Vida vai realizar o sonho da casa própria de mais de 300.000 famílias paulistas. Na minha vida tem um Brasil melhor. Aqui também. Ok, muito bem, já estamos de volta hoje com um tema, como sempre, muito polêmico. E é claro, meu amigo, minha amiga, eu quero que você participe. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Pode ligar e fazer a sua pergunta. Hoje o tema é 11 de setembro, é um programa especial sobre o 11 de setembro, 12 anos depois. Estamos com 2 especialistas e acaba de chegar aqui o nosso querido Roberto Gondo. Ele é doutor em comunicação política e presidente da Politicom. E ele também é da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Roberto, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Tony. Estou à disposição. Obrigado pela presença. Nós estamos aqui. Eu fiz uma pergunta para o Elton. O Elton é professor de História das Religiões e nós deixamos aí uma pergunta elencada, mas a gente vai seguir com o programa nessa questão
nessa questão do 11 de setembro, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho com o Roberto sobre essa questão mais do geopolítico, né? O lado geopolítico da coisa. Você acredita, porque na época, eu vi isso aí, houveram algumas interrogações nesse aspecto da possibilidade de se acontecer uma terceira guerra mundial. Sim. Na época foi, hoje ninguém fala mais isso aí, mas na época foi muito falado isso aí. Você acha que um evento como esse, dessa monta, ele ainda tem condição de provocar um conflito de uma guerra mundial, exemplo da Primeira, da Segunda Guerra? Na verdade o que nós temos hoje é um problema muito mais profundo, porque a guerra química é uma guerra de proporções muito rápidas, é algo que você consegue ter um alto poder de destruição num curto espaço de tempo. Nesse sentido, uma concepção, Tony, geopolítica, e aí nós temos um pouco uma pseudo-supremacia norte-americana, tentando fazer intervenções através de órgãos regulamentados, como no caso da ONU, alguns parceiros, algumas alianças políticas, que é exatamente para poder controlar esse processo. Veja, historicamente a Primeira e a Segunda Guerra, elas eram feitas de modo muito mais sinestésico. Você tinha uma lógica de destruição ainda que eram através de batalhas. Hoje nós sabemos que a capacidade das bombas, a capacidade de armamento nuclear, praticamente entre 2 ou 3 bombas você consegue praticamente matar milhões, se não... Você destrói o mundo, né? Exatamente. Então qual que é a ideia? Depois dos atentados, ocorreu uma ruptura no aspecto comportamental social do Ocidente, principalmente. Sim. Eu acho até que podemos ousar um pouco mais, que aí nós estávamos falando, professor Elton, eu pude observar os comentários. Num histórico religioso, você criou uma ruptura nesse sentido. Você tem o Oriente Médio, o Norte da África, que na verdade tem conflitos étnicos muito fortes, e você teve um problema. Quando ficou aquela sensação norte-americana que o mundo ia entrar numa terceira guerra, é porque os ataques foram muito orquestrados dentro de símbolos norte-americanos. O World Trade Center é um exemplo disso, o Pentágono foi atingido também. Então, assim, além das mortes, arranhou a imagem norte-americana. E isso é muito forte, envolve comunicação política, envolve comunicação de governo, envolve poder global em cima das grandes economias, e vale lembrar que na época dos atentados, os Estados Unidos ele estava praticamente com a sua economia numa das maiores do mundo. Sim. E hoje, desde 2008, 2009, ocorreu uma crise internacional, onde na verdade as guerras elas causam desgaste emocional, desgaste físico e financeiro, por isso que hoje você tem uma moderação muito maior. Mas, Roberto, você acredita, por exemplo, que esse atentado no World Trade Center, o 11 de setembro, acabou influenciando a questão econômica do mundo? Você atribui essa crise econômica agora de 2008 como consequência daqueles atentados? Não, eu acho que não dá para nós... Não tem relação? Eu acho que a relação é mais uma relação de segurança, uma relação de propriedade dentro das próprias nações. Você tem uma ideia muito mais de você tentar criar mecanismos de supervisão. O que nós podemos pensar? A situação que está hoje, diplomática, principalmente entre o Brasil e os Estados Unidos com relação à espionagem industrial, pode ser considerado sim um fruto dentro desse processo de uma década. Porque o principal argumento que na verdade Barack Obama teve foi que essa supervisão, esse monitoramento que eles colocam, eles mudaram o termo, porque no meu caso não é monitoramento, é um grau alto de espionagem, ele se justifica para você fazer um combate ao terrorismo. Então terrorismo virou um termo utilizado para você blindar muitas ações que na verdade nem são tão éticas diplomaticamente. Sim. Então nisso eu acho que tem uma influência. Agora, o problema econômico de 2008 adiante foi um problema maior, foi um problema de ordem do mercado não ter a capacidade de autorregulamentação, que aí é um ponto de outra conversa. Mas eu vejo que nesse caso, as questões de controle, como foi hoje o problema da Síria, que eu imagino até que nós vamos acabar caindo nesse assunto, dos Estados Unidos não ter força para poder fazer intervenções militares, tentar uma moderação. Tem uma relação com o 11 de setembro. Aí sim. Porque, na verdade, criou uma tensão global. Agora, professor, nessa questão da Síria, que eu acho que a questão da Síria ela é inevitável nessa conversa aqui de hoje. Porque toda aquela região do Oriente Médio, com exceção de Israel, professam o mesmo credo religioso, que é aquilo que a gente vinha conversando no começo do programa. Né? O Egito é muçulmano, a Turquia é muçulmana, a Síria, né? O Líbano, o Iraque,
o Irã, toda aquela região do crescente fértil do Oriente Médio, eles são muçulmanos. Agora, ao mesmo tempo, a questão de 2 anos atrás, começou a tal da primavera árabe. Mas a pergunta que eu quero cercar é, será que esses povos que professam a religião, o Islã, eles têm a mesma concepção sobre democracia que nós temos? Será que importar o modelo democrático da América, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, do Ocidente, para essa região, não atrofiaria o processo, a tradição, a religião deles? Sim, porque o que nós estamos falando, na realidade, é de um modelo não tanto da democracia em si, mas da imposição do capitalismo para esses países, que, no caso, leva a uma ruptura de uma série de crenças. Porque o que nós estamos falando, e se nós dermos um passo para trás, nós vamos perceber que, quando nós olhamos pelo viés religioso, nós vamos perceber que o que Bush pregou quando ocorreu o 11 de setembro foi de uma cruzada contra o mal. Ele elencou países, chamando estes países de eixo do mal. Então, o que nós temos? Nós temos uma visão religiosa... Que era o Irã? Ajuda aí, Roberto. Era o Irã, a Coreia do Norte... Exatamente. E o Iraque também. Iraque. Institucionalmente, colocava até a China como sendo um inimigo de bloco econômico. Rússia também. Embora sendo o maior parceiro comercial norte-americano, a China. Então, quando nós olhamos por esse viés, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma visão capitalista que não aceita uma visão religiosa, porque o capitalismo também tem um viés religioso muito forte. Acabou de sair agora um texto que Walter Benjamin escreveu sobre capitalismo como religião, publicado, se eu não me engano, pela Boitempo, e que ele apresenta o capitalismo como uma bandeira dos Estados Unidos com um viés religioso, de imposição mesmo dos seus valores de vida. Então, nesse sentido, novamente... É o velho American Way of Life, o modo de vida americano. Nós temos aí uma guerra de religiões. E, nesse sentido, Bush deixou bem claro, olha, o que nós estamos querendo impor é a nossa visão de mundo em relação à visão de mundo que vocês têm. Então, o World Trade Center marcou justamente essa virada, em que os Estados Unidos saem à guerra, agora, novamente, com uma bandeira não contra o comunismo, mas contra uma visão civilizacional de mundo religioso. Agora, Roberto, quando o professor Elton fala assim com bastante propriedade, essa questão de visão de mundo religioso, me parece que é um choque cultural. É um choque entre o Ocidente judaico-cristão e o Oriente Próximo, que é muçulmano. Eu não sei se é exatamente isso, porque eu também acho que o viés capitalista é muito mais forte nesse aspecto. Mas eu não quero aqui justificar os atentados terroristas. Isso aí não é bandeira democrática e de maneira alguma tem justificação ou explicação. Mas de uma certa maneira, Roberto, você não acha que se você pega países árabes, que são pobres, países com IDH acima de 100, e países com economias desestruturadas, e quando vem uma ameaça de um gigante desse, principalmente do Ocidente, de repente, a única maneira que a pessoa tem de se defender, gente, não é justificando, mas talvez explicando, é o atentado terrorista? Infelizmente. Então, é muito complexo nesse sentido, porque nós temos uma origem realmente cultural e de influência dogmática muito forte. Né? Eu acho que foi bem apontado nessa característica. Vamos pensar assim, nós falamos um pouco da Primavera Árabe, falamos do que seria a democracia ocidental. Né? Em viés de política comparada, e nós formos observar as democracias consolidadas no mundo, grande parte, predominantemente essas democracias, elas trabalham no contexto laico de direito. Então o que se passa? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos realmente uma bancada evangélica, nós temos a Igreja Católica também na sua articulação, mas em contrapartida, o Ocidente vive numa situação de convívio mútuo e respeitabilidade das religiões um pouco de modo mais acentuado do que acontece no Oriente Médio. Certo. E não podemos julgar, isso que eu acho que é interessante que você falou mesmo. Claro. Simplesmente lá eles não sabem. Em várias entrevistas eu tenho conversado, principalmente quando aconteceu aquele problema no Cairo,
no Egito, porque o Egito, na verdade, acaba sendo um sinalizador do que pode ocorrer no Oriente Médio. Todos os outros países ficam de olho, porque na verdade é um eixo tanto econômico e um eixo político também. E é o maior país, o mais populoso. Exatamente. Então nós podemos considerar o Oriente Médio, mas uma influência também daquela parte do norte da África. A lógica que acontece da Primavera Árabe é que nós não temos o mesmo formato de uma democracia que caminha para uma consolidação como foi o modelo ocidental. Então nós temos o quê? Facções que têm um credo e o dogma religioso muito forte, que foi explicado pelo professor Elton anteriormente. Então o que aconteceu, e aí eu dou o exemplo no Egito, nós vamos refletir na Síria. A Síria tem um problema diferenciado. A Síria tem um ditador que ele está impondo uma condição diante de uma situação de um imperialismo norte-americano. Aí você tem o Ahmadinejad fazendo situações parecidas no Irã. Quer dizer, e aí nós podemos entender no que você quis chegar. Você nasce, você cresce, você vê um imperialismo de uma situação econômica que você não concorda. Ameaçando o seu sistema, o seu modo de vida. Aí, lógico, a doutrina é importante dizer, porque na época dos atentados de 11 de setembro, o único ponto que ficou marcado do que seria ser muçulmano era que se ele morresse, ele ia ter um número alto de mulheres, de virgens que poderia ir para o paraíso. Que é o que o Corão promete. Exatamente, né? Mas a lógica é igual você pensar assim, você não respeita o conteúdo, você não respeita o todo. Né? Você afronta em cima de um argumento único, isso é errado. Né? Agora, professor, nessa ideia do Corão, do Islã, o senhor falou agora há pouco da questão do xiita e falou do sunita. O sunita que é da suna, que é a tradição, o xiita que é a shiite, a seita, né? Que são os dois grandes ramos do Islã. Mas o Roberto falou do Bashar al-Assad, que é o ditador lá da Síria. Esse não é nenhum nem outro, ele é alauíta. Explique isso aí, que segmento é esse que a gente não conhece? Então, nós temos vários segmentos dentro do Islã. E na realidade, esses segmentos, eles vão variar tanto na questão da política, quanto na questão da religião. Alguns são mais abertos, mais pró-Ocidente, mais pró-diálogo, outros mais fechados. O que é interessante notar é que a radicalização desses segmentos, e o alauíta é um deles, é justamente por conta do histórico de exploração que o Ocidente comete com o Oriente Médio. Se nós pensarmos que desde o século X, o Oriente tem sido invadido por uma série de ações do Ocidente. Desde as cruzadas. Desde as cruzadas. E nesse sentido, o que nós temos? Nós temos um histórico de situações que muitas vezes o próprio Ocidente, os povos, não conhecem. Como eu disse, a mídia muitas vezes internacional, ela omite certas situações de guerra e de exploração justamente para não mudar a opinião pública em relação a essa situação. E vende a ideia que o Islã é uma religião ruim, banal, não é uma coisa boa de se praticar. Eu tenho essa impressão de que como vende-se a ideia da cultura árabe, nós sabemos que muita coisa que a gente sabe hoje em dia vem através dos árabes, né? Sim. Inclusive a cultura grega foi resgatada pelos árabes. E a gente percebe que eles tentam passar nos filmes de Hollywood uma ideia de como se os árabes fossem um bando de idiotas, né? Falam uma língua revezada, uma língua que nós não entendemos, como se não fossem portadores de uma cultura milenar e fantástica. Sim, o próprio Brasil, nós temos aqui uma grande comunidade árabe, nós temos aqui no Brasil uma dívida muito grande com estes povos e uma convivência pacífica que é muito interessante de resgatar e que muitas vezes se perde por conta desse preconceito, dessa nuvem que se forma em relação à mídia, por conta desses povos. Então a mídia internacional encobre muitas coisas por interesses políticos e econômicos. Ok. Mas aí tem um ponto importante, Tony, que eu acho que complementa a lógica de como que é tratado o Oriente Médio e os principais países que o estruturam, é com relação ao apadrinhamento dos grandes blocos econômicos. Nós não podemos esquecer o que está acontecendo na Síria hoje, que a própria lógica política do país, ele que se coloca assim, olha, se você for moderador,
eu acabo com as armas. Mas não é por você não, é por causa da Rússia, que é a nossa parceira. Então o que acontece com esse conflito? Por que ele é tão importante mundialmente? Porque ele representa ainda, e infelizmente, que é o que eu me posiciono, o poderio de dois blocos econômicos. Uma vez eu até comentei numa das entrevistas, assim, existe algum receio... Você acha, sem querer lhe interromper, mas só para poder acrescentar, que eu acho que é pontual, você acha que, na verdade, isso é uma nova releitura da Guerra Fria? Então... Porque o que me parece é que, de um lado, os Estados Unidos querendo invadir a Síria, e do outro, a China e a Rússia tentando frear essa invasão. Na verdade, o que nós podemos colocar assim, nós estamos em dois momentos totalmente distintos, todavia... Existe um interesse muito forte para o desenvolvimento econômico. As relações bilaterais, as relações comerciais no mundo globalizado, elas são muito importantes. Então o que acontece? Isso é evidente. Você tem a Síria historicamente alinhada com a Rússia. Era de bloco econômico aliado. A China, o Irã. A China. Então, assim, o contexto norte-americano, e aí quando ele se ampara na ONU, quando aí entra a França, entra Reino Unido, nós estamos praticamente fazendo dois blocos, historicamente, que sempre se aliaram. O conflito é um ponto, na verdade, de assunto de pauta, porque a lógica é maior. O que eu quero mostrar, e falo muito quando falamos desse tema, é que nós temos que transcender um pouco a lógica do conflito local. Hoje é a Síria, mas amanhã pode ser o Irã, como já foi o Afeganistão. E o Iraque. Como foi o Iraque. E você tem dois posicionamentos, que são os padrinhos. Então, quando fala da Guerra Fria, lógico que não tem mais a ideia só do contexto do armamento bélico, você não tem só a ideia de uma corrida espacial, como foi aquela parte. Não é um processo de competitividade da década de 40, que foi até idos de 80. Nós temos uma Guerra Fria de uma supremacia para ver quem consegue sobreviver a uma crise global econômica. Agora, não podemos dar o mesmo nome, mas eu vejo que nas próximas décadas, talvez nos próximos séculos, sempre vão ter blocos econômicos brigando. E uma vez eu coloquei assim, infelizmente nós temos pessoas sendo ditador ou não, que infelizmente acreditam um pouco desse apadrinhamento como sendo algo mágico. Né? A Síria não consegue entrar num conflito norte-americano e se defender se não tiver o apadrinhamento da China e da Rússia. China e Rússia. É verdade. Né? E isso pode acontecer a mesma coisa quando nós falamos dos próprios conflitos de Israel. Agora, nesse aspecto, você não acha, por exemplo, você acabou de falar aí do Irã, você acabou de falar também do Iraque, e o que eu vejo é da seguinte maneira: no passado, os Estados Unidos armou Saddam Hussein. Para combater quem? Para combater o grande Islã lá, para combater o Ayatollah Khomeini, né, o Irã, que havia feito a revolução e retirado o Shah, que era um aliado norte-americano. E depois se voltou contra o Saddam Hussein. O Saddam Hussein foi praticamente enforcado pelos Estados Unidos. E o Osama Bin Laden, o que se dá conta é que ele também foi treinado e armado pelos Estados Unidos e foi utilizado enquanto servia a causa americana. Perfeito. Mas o que fez o Osama Bin Laden, de repente, reverter esse processo a ponto de patrocinar um atentado como esse do 11 de setembro? Então, na verdade, tem um lado importante para falar da família Bin Laden. Porque a família Bin Laden, e aí existem até alguns documentários, Michael Moore também fez um documentário, que é Fahrenheit 11 de setembro, que fala muito um pouco da ligação da família Bin Laden economicamente com os norte-americanos. E é muito forte, nós não podemos esquecer... No petróleo, inclusive, né? Lógico, sim. Com a família Bush, se eu não me engano, tem exatamente. Né? Então, até é interessante o telespectador, de repente, assistir esse documentário e começar a perceber um pouco isso. Agora, o que Você quer dizer que o Bush e o Bin Laden foram parceiros? Então, as famílias sim. Né? O que aconteceu com o Bin Laden e depois, até muito interessante falar um pouco isso, porque a morte dele, o ataque como sendo o inimigo único, né, norte-americano, e isso é interessante porque quase praticamente foi pauta entre 2001 até 2004 que os Estados Unidos tinham um inimigo único, o inimigo era procurar o Bin Laden a todo custo e acabar com ele. Foi um democrata que fez isso. Foi no período do Obama. E ele vai para a mídia. Eu nunca esperaria de um democrata informar que ele foi, encontrou, matou. E jogou o corpo no mar. Jogou o corpo no mar. Não vai falar embora o Wikileaks diga que o corpo não foi jogado no mar. Sim. O site Wikileaks. Será que é verdade isso, professor? Veja bem, é necessário que haja esta interrogação porque conhecimento é poder.
Então, nesse sentido, quando você tem um conhecimento, um segredo, e que ninguém mais tem acesso a esse segredo, você tem mais poder do que aquele que não conhece. Então, nesse sentido, novamente, o que nós estamos vivenciando? Vivenciando uma afronta religiosa, porque a questão do corpo, a questão do sepultamento para o Islã, ele é sagrado. Quando você faz isso, você, ao mesmo tempo, afronta e diz, olha, eu tenho mais poder do que você. Então, nesse sentido, é muito interessante ver por esse viés de que, novamente, há uma guerra de religiões. Muito bem, olha, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho da sua preciosa e prestimosa audiência. Não seríamos nada se não fosse você, meu amigo, você, minha amiga, que está aí do outro lado, nos acompanhando pela telinha do seu computador ou então na sua TV. Olha, o João Carlos de Mauá, o João faz uma afirmação aqui, olha, uma afirmação forte, hein, professor? Olha, vou passar essa para o professor Elton, que é o professor de religião, né? O Islã, eu acho que ele faz uma pergunta, né, Fábio Beza? O Islã é o mal do mundo? Acho que ele não está afirmando, ele está perguntando. O Islã é o mal do mundo? Eu creio que é muito forte dizer isso, porque nós podemos dizer que o fundamentalismo religioso é hoje um dos males do mundo. Qualquer fundamentalismo, seja ele econômico, político e principalmente religioso, porque ele não admite o outro, ele não admite qualquer tipo de possibilidade de diálogo e por isso se torna o mal, destruindo pessoas porque não aceita opiniões. Muito bem. Olha, e o Fernando Santos de Santo André, essa eu vou passar para o Roberto responder. Roberto, dizem que os Estados Unidos permitiram um atentado por questões geopolíticas. O que você acha? Tá. É um ponto importante para dizer. Só completando o que o Elton coloca, e eu acho que isso é muito também relevante, quando falava do Bin Laden, por que também você não deixa, ou entrega, ou permite ter o corpo e tudo mais? O grande risco ele é comunicacional e simbólico. Porque ele se tornaria um mártir dentro de uma composição fundamentalista. Eu acho que é perfeita essa ideia. Eu acho que o mal é o fundamentalismo, porque ele entra numa ideia totalmente extremista. E nós sabemos que tanto uma euforia quanto uma disforia, ela é agressiva socialmente. Isso eu compactuo, eu acho que realmente é importante. Com relação à parte geopolítica, tem indícios através de documentários e informações. É muito complicado você afirmar uma situação dessa, mas existem relatos que falam que a polícia norte-americana, toda a inteligência estratégica norte-americana sabiam dos atentados ou de uma movimentação para isso. E eles não se articularam acreditando que não seria numa dimensão dessa proporção. E existem várias correntes. Tem, inclusive, alguns americanos mesmo pesquisadores. Alguns dizem, inclusive eu falei isso no começo do programa, eu já vi isso na internet, alguns dizem que isso teria, a gente coloca na questão do condicional, né? Teria sido a própria extrema-direita norte-americana aí eu que teria já não feito isso. isso. Eu não acredito um pouco nessa situação, porque se nós começarmos a pensar dentro de um contexto político entre republicanos e democratas, foi o primeiro momento na contemporaneidade que, independente da bipolaridade partidária, apesar de existir um pluripartidarismo norte-americano, mas você tem a predominância republicana e democrata, eles se unem em prol de um desenvolvimento econômico norte-americano. Então, eu não consigo enxergar uma situação tão maléfica a esse ponto de você criar uma situação ou permitir que milhares de pessoas pudessem morrer simplesmente pelo fato de você ter um argumento maior. Eu quero acreditar que não seja isso. Mas se nós olharmos por relatos históricos, o Bush não acreditava, é evidente que ele não acreditava nessa situação. Ou não acreditasse que o impacto dos atentados fosse tão forte a ponto de desconstruir a autoestima. Não imaginavam que estavam tão vulneráveis assim. E nós temos que pensar que os Estados Unidos em si é um país que ele cresceu desde a sua independência baseado nos pilares de uma autoestima muito forte. Sentimento nacionalista. Um sentimento nacionalista de extrema voltura.
Agora, Sim, existe uma situação aí muito interessante, porque do mesmo modo em que realmente é inverossímil a ideia de que tudo isso foi arquitetado pela direita, mas o aproveitamento dessa situação é que foi muito interessante. Porque assim como nós tivemos, por conta de um episódio lá no século XI, da questão das cruzadas, em que a tomada e o fechamento das portas de Jerusalém ocasionou a oportunidade que a cristandade queria para um avanço em relação ao Islã, houve também uma oportunidade muito grande, aproveitada pela direita fundamentalista norte-americana, em relação a isso. Então, o ato patriótico, ele foi um ato de aproveitamento dessa situação de medo mundial, por conta do 11 de setembro, e deu aos Estados Unidos uma carta branca para fazer aquilo que quisesse no mundo em nome do combate ao mal. Os Estados Unidos continuam sendo, infelizmente, a chamada polícia do mundo. E, na verdade, eles não foram convidados para esse cargo. A verdade é essa. Agora, eu continuo achando, professor, que tem alguma coisa aí de errado nesse meio, na questão do islamismo. Porque quando você estuda história, você percebe, principalmente na Península Ibérica, que os muçulmanos eram as pessoas mais liberais do mundo, permitindo, inclusive, que cristãos e judeus e de outras religiões convivessem pacificamente na Península Ibérica. Sim. Aliás, a tradição judaica fala do chamado milênio, ou chamado século de ouro, que era uma época, alguns dizem 1000, outros dizem 100, que era uma época, assim, que tudo acontecia de maneira maravilhosa entre muçulmanos, judeus, cristãos, e cada um respeitava a sua religião, cada um respeitava o seu ofício. E isso, segundo a própria mitologia hebraica, aconteceu lá na Espanha, em Portugal, na Península Ibérica. E aí, de repente, como o senhor falou hoje, a mídia internacional nos passa uma imagem negativa do Islã. A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo comercial. Meu nome é Marcos Palmeira e acredito que acabar com o desmatamento é possível e urgente. Eu quero a lei do desmatamento zero. A luta do Marcos Palmeira é de todos nós. Eu apoio o pedido dele e assino embaixo. Abraça essa causa e assine você também. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior, viaje pra matar saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Quem ama chuva ajuda, quem ama agrada, a carinho e dá valor, dá valor. Quem ama dia, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama chuva, quem ama agrada, a carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada.
Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Muito bem, meu amigo, minha amiga, 11 horas e 33 minutos na Grande São Paulo. Nós continuamos aqui com os dois professores, o Elton Nunes, que é professor de História das Religiões, e o Roberto Gondo, doutor em Comunicação Política. E ele também, na verdade, deixa eu ver o currículo dele aqui, que ele é doutor em Comunicação, presidente da Rede Politicom e da Universidade do Mackenzie. E o nosso querido aqui, o Elton, ele é da Fundação Mokichi Okada, hein, Fábio Beza? Você sabia? É a nossa querida Fundação Mokichi Okada, da minha amiga Silvana Bog. Um grande abraço, Marino Bonac também, a Cleusa, o pessoal que era da Mokichi Okada. E já várias pessoas de lá vieram aqui e nos deram entrevistas interessantíssimas, principalmente sobre a questão do meio ambiente. Mas, Elton, eu falei sobre aquela questão histórica, que quando você estuda a história, você percebe que o Islã, no tempo da Península Ibérica, quando eles dominam aquilo ali a partir dos anos 800, né, no século IX, eles têm uma tolerância fantástica com o judeu que já está lá, com o cristão que está lá também, né? Ou seja, há uma convivência harmônica, elencada inclusive nas tradições judaicas, que eles viviam perfeitamente bem lá. E hoje a ideia, a imagem que se passa do Islã é uma imagem negativa. Tem alguma coisa que não casa aí, Elton? Então, é justamente por isso. Se nós pensarmos que na Península Ibérica foram 700 anos de convivência pacífica e também de troca de experiências e também transferência de tecnologia. Se Portugal e Espanha conseguiram sair na frente nas grandes navegações, é por conta da presença árabe na Península Ibérica. Porque eles tinham tecnologia, eles tinham conhecimento, eles tinham disposição e por isso ajudaram muito aos ibéricos conseguir alcançar aquilo que eles queriam em relação às grandes navegações. Então, nesse sentido, o que nós temos na Península Ibérica são 700 anos de uma convivência pacífica e uma convivência interreligiosa. Agora, se nós pensarmos que isso incomodou a cristandade, principalmente a Igreja Católica Medieval, e que queriam a expulsão desses árabes da Península Ibérica, isso nos mostra que esta intolerância não é exclusividade de uma religião, mas que está presente em diversas religiões. E isso é que causa justamente esses conflitos. Agora, deixa eu entrar nessa parte da geopolítica também, que hoje nós estamos com dois pontos de vista. É a parte da política internacional e também o aspecto religioso, porque as duas coisas, na verdade, elas são inerentes a essa questão. Elas se complementam, né? Você tem o atentado do 11 de setembro, é o Bin Laden, ele é árabe, mas ele é muçulmano também. Então tem todo esse lado do atentado, que é geopolítica, e o lado da religião. Ô Roberto, eu falava com você no intervalo que eu quero colocar esse assunto também, dessa questão da Primavera Árabe, de uma maneira um pouquinho mais profunda, se é que a gente tem condições de fazer isso. Porque eu vejo da seguinte maneira: naquela região do Oriente Médio, se você imaginar essa questão da geopolítica, o único país, ou os únicos dois países que ainda representavam algum tipo de resistência contra os americanos, era o Gaddafi, na Líbia, há muito tempo, há quase 50 anos, e esse foi derrubado. E o outro ditador que é contra os Estados Unidos é o Bashar al-Assad. O resto, na verdade, é tudo anestesiado. A Turquia é pró-Estados Unidos. A Jordânia, há muito tempo, foi cooptada pelos Estados Unidos. A Arábia Saudita tem parceria com os norte-americanos, inclusive em poços de petróleo até na América, né? Aí você tem o Egito. O Egito do Hosni Mubarak era uma ditadura de militares e que sempre foi patrocinada pelos norte-americanos, né? Com 6 bilhões de dólares sendo colocado lá todo ano. Aí, de repente, enquanto não derrubava o Gaddafi, é uma ideia minha, gente, pode ser que eu esteja enganado, é uma tese minha. Enquanto não se derrubava o Gaddafi nem o Assad, o que aconteceu? Eles colocaram a Irmandade Muçulmana lá,
com o Mohamed Morsi, e aí depois que o Gaddafi caiu, voltou de novo a ditadura. E o homem está solto agora, o Hosni Mubarak, continua sendo financiado pelos americanos. O que você acha? Na verdade, eu vejo que existem níveis em cima do processo. Eu entendo o seu posicionamento. Eu vejo os Estados Unidos, tanto por interesse econômico, partindo do pressuposto de uma dependência também, inclusive, do principal insumo que é produzido, do principal commodity produzido na região, que é o petróleo. E que eles dependem muito. Exatamente. Tanto que depois da crise econômica, até é engraçado falar um pouco esse ponto, depois da crise econômica norte-americana, entre 2008 a 2010, o principal viés da indústria automobilística foi realmente inverter essa polarização da dependência do petróleo. Até não pelo risco só de guerras, de conflitos, enfim, mas um combustível alternativo que desse condições econômicas de uma autossustentabilidade norte-americana. Mas veja, falando um pouco sobre o seu ponto, eu vejo a situação do Egito de um modo diferenciado. Sim, alguns estavam do lado muito mais próximo da China, da Rússia, historicamente, mas o que acontece na Primavera Árabe? Eu acho que nós também, nós ocidentais, criamos um conceito mercadológico para isso, nós colocamos uma marca para aquele processo. E eu vejo que a democracia, como nós já conversamos aqui, aquele ponto de você tentar colocar um quadrado no lugar de um círculo, né? A democracia lá, ela não pode se consolidar do jeito que se consolidou aqui na América Latina, ou na América como um todo, ou na Europa, por uma questão muito clara. Ela não tem as mesmas características, tem uma força dogmática muito maior. Mas o povo foi às ruas, né? Então, quando fala das mobilizações, Cairo foi sim o principal agente articulador, o Facebook contribuiu muito para isso, e isso eu não nego. Eu vejo que realmente o Mubarak cai por uma pressão realmente, porque o Mubarak ele teve um regime muito duro. Quase 30 anos no poder. Exatamente. Então, assim, o que nós colocamos na comunicação política? Você tem uma superexposição internacional, mas também você tem um desgaste muito forte dentro da própria população. Então eu vejo que isso aconteceu naturalmente, ocorreu um desgaste, ele cai. O partido que estava muçulmano desde 1928 tentando o poder, ele chega no poder, mas ele chega no poder sem ter uma intenção de fazer uma coalizão de governo. Então acho que vale a pena falar um pouco sobre isso. E o Morsi... E também não era muito favorável aos americanos. Não favorável. Aí sim eu vejo que pode ter uma influência norte-americana bem intensa nesse processo. Porque o Mubarak foi solto, ele cometeu várias atrocidades e o Gaddafi pagou pelas atrocidades que ele cometeu. Mas o Mubarak ele foi solto e está aí, tranquilo, julgamento postergado. O Mubarak ele teve um senso moderador no momento que precisava. Né? Só que aí o que acontece? Ele volta e ele é solto, mas o ex-presidente do Partido Muçulmano é preso. Quer dizer, você teve um golpe de Estado. Então veja, hoje ele volta, mas ele também volta, e eu sou muito claro nisso, por uma instabilidade ainda, uma imaturidade democrática. Democrático no sentido de você tentar fazer a intervenção pela urna. Então acho que é aí que é um problema. Por exemplo, o nosso país. Nós tivemos as manifestações no primeiro semestre. Foram extremamente acentuadas, mas em nenhum momento, apesar do descontentamento de algumas pessoas mais extremistas, que realmente é o grande problema da concepção de um cidadão, quando ele se torna extremista demais, ele fica cego em cima dos seus ideais. Mas qual que é o grande ponto? Nós nunca colocamos a situação de não haver eleições. A pessoa pode ter, a popularidade da Dilma caiu muito, foi para 31 pontos, agora está em 38, mas veja, ninguém quer o impeachment da Dilma por um impeachment. Ou querer colocar uma segunda opção por uma segunda opção sem respeitar os ditames democráticos da Constituição. E eu vejo que isso falta ainda, não dá tempo de maturar. Eu penso numa fruta em que, na verdade, você está tentando praticamente comer, degustar, sem estar no ponto. E isso é um problema. Porque... Mas será que ela vai amadurecer? Será que as raízes muçulmanas, essa questão cultural deles, será um dia capaz de enxergar esse processo democrático que é tão gregário, é tão romano, é tão americano ou é tão ocidental? Será que nós não estamos querendo impor algo a esses irmãos muçulmanos que eles, além de não estarem preparados, não é da índole, não é do ethos deles, ô professor? Se nós, por exemplo, olharmos para Cuba, não há nenhum tipo de discurso preocupado, isso eu estou falando da nossa parte Brasil, e que haja democracia em Cuba segundo os nossos moldes de democracia.
Então, é muito interessante quando nós vemos que em alguns países se apresenta a democracia como algo que deve ser colocado a ferro e fogo, porque só assim é civilização. E, na realidade, existem diversos tipos de governo, existem diversos tipos de composição política e que você pode atender ao povo nas suas reivindicações sem necessariamente ser o tipo da democracia americana, de partidos e votos e de eleições, tal e qual que nós conhecemos. Mas sabe um ponto que eu acho, Elton, que aí começa... Nós estamos no mundo da convergência tecnológica e midiática. Então, o que acontece? As ditaduras que ocorriam na maior parte dos países do Oriente Médio, por exemplo... Olha, vou sair só um pouquinho, prometo voltar para o Oriente Médio, mas pensa na comemoração dentro da idade emblemática dos 40 anos que o Chile está tendo agora com relação ao afrontamento que teve do Pinochet... Que foi o 11 de setembro também, de 73. Exatamente. Qual que é o grande contexto no Chile, né? Você teve uma intervenção e uma violência extrema do regime. O regime chileno na América Latina foi um dos mais violentos. Então o que acontece? Na década de 70, 80, 90, as atrocidades que eram feitas por esses regimes, elas não tinham uma força midiática global que ela conseguia correr o mundo tão rapidamente. Sim. Hoje, por que a população ela se torna indignada? Ela vai para as ruas? Porque você tem uma mobilização tecnológica que permite isso. Se aquela informação ela é verdade ou não, nós nem sabemos. Infelizmente, estamos num mundo em que, às vezes, o boato vira fato. Né? Ele vai replicando. É como a utilização das armas químicas na Síria. Ninguém sabe se, de fato, foi o governo ou se foram os rebeldes. Perfeito. Aliás, nesse aspecto da Síria, voltando ainda, hoje sabe-se que o Al-Qaeda, que é o grupo do Bin Laden, que praticou o atentado no 11 de setembro, é contra o governo e se torna pró-Estados Unidos. Olha que coisa. É uma maluquice nesse sentido. Puramente, ou seja, quando a gente imagina, poxa, mas o Obama está tão preocupado com as pessoas que estão morrendo lá, vítimas do gás sarin, das armas químicas, mas será que essa preocupação é pelas pessoas ou é por uma questão estratégica? Então, perdão, aí eu já passo a palavra, eu acabo só terminando esse raciocínio. A ideia seria exatamente essa. Hoje nós temos uma superexposição. Então, quando você vê uma situação dessa, de pessoas que morreram, e é factual, as pessoas morreram por um ataque, independente de onde ele foi proveniente. Aí quando você tem organismos internacionais como a ONU, quando você tem a Unesco, quando você tem o próprio G20, quer dizer, você tem estruturas hoje que não podem, quer dizer, elas são cobradas também para tomar uma decisão. E essa decisão normalmente envolve um afrontamento. Então, quando você perguntou uma coisa interessante, será que isso vai acabar? Quer dizer, será que um dia podemos entrar? Eu vejo isso, acho muito legal, eu também estou tendo uma aula de história paralela aqui, né? Porque eu acho que esses pontos históricos na região são fundamentais. Por exemplo, foram 700 anos, por exemplo, vivendo em harmonia, quer dizer, será que hoje conseguiremos? Eu vejo que nós vamos ter um pouco mais de dificuldade, porque nós vamos ter uma exposição midiática das atrocidades, e exposição midiática dos grupos, das facções. Isso aconteceu na África, na década passada. Né? Você teve grupos que, na verdade, dizimavam aldeias rivais. E aí eu vejo o valor, talvez, do que é a vida para alguns países, e aí depende até de alguns dogmas, o torna aquilo ser muito mais em massa ou não. Né? E esse é um problema maior. Eu acho que realmente precisaríamos de vários programas para poder debater um pouco isso, mas eu acho que cabe essa reflexão. Né? Nós temos hoje uma mídia que estimula, países com alto interesse, porque eles estão sentados em cima do ouro, né, que nós brincamos um pouco, e isso, infelizmente, afronta o indivíduo, a sociedade como um todo. O que você colocou aí é bastante interessante, né? Porque muitas vezes a gente idolatra a figura do indígena no Brasil, né? É interessante que você falou da África aí, porque muitas vezes também até pessoas africanas, né? Reis africanos, vendiam os próprios irmãos, né? Os próprios irmãos negros como escravos. E pouca gente fala disso aí, né? Isso aí é também outra maneira errada de se praticar a convivência entre os povos. E aqui na América, os próprios incas, os astecas, escravizavam também os outros irmãos índios que eram mais pobres e até ofereciam eles em sacrifício, né? Mas como a exploração do homem branco é tão grande, tão significativa, a gente acaba achando que todo o restante é santo. E é preciso realmente
ler um pouquinho mais para a gente poder entender essas nuances da história. Eu tenho certeza que a gente vai compreender muito mais. Mas olha, eu estou aqui, o Fábio Beza também ele pediu, né, Beza, para a gente poder falar dessa questão do social. Como é que ficou, deixa eu perguntar para o professor aqui, o Elton, como é que ficou nos Estados Unidos, no seu entendimento, depois do 11 de setembro, a cabeça do americano? A cabeça do... Eu vi outro dia um camarada que está morando na Paraíba, um norte-americano que se exilou na Paraíba, mas as histórias que ele conta, eu vi essa matéria, não sei qual emissora, são histórias escabrosas. Ele estava lá próximo do prédio quando começou a cair e ele viu uma pessoa se atirando, né, lá dos andares, muito alto, e essa pessoa, quando ela caiu no chão, esse rapaz conta que aquilo não sai da cabeça dele. Todo 11 de setembro ele volta a ver aquela... Aliás, ele não vê, porque a pessoa se esfarelou, né? Então aquilo é uma coisa que ficou tão forte na cabeça dele. Aí eu fico imaginando, professor, como é que é a cabeça dessas pessoas que moram em Nova York, principalmente aos arredores ali de onde aconteceu o sinistro. Como é que está a cabeça dessa gente? E o que pode ser feito para melhorar a vida deles? Então, é interessante a gente pensar que, primeiro, não podemos falar do americano médio. Na realidade, cada estado americano tem uma forte tendência ideológica, uma forte educação religiosa que o pende para um partido ou para outro partido. Então, cada estado recebeu o 11 de setembro de uma forma. Mas aqueles que vivenciaram essa situação, eles foram bombardeados depois pela própria direita que estava no poder, com um medo ainda maior. Isso Michael Moore coloca no seu documentário. Ou seja, o medo foi utilizado para justamente trazer o americano à guerra. Levar o americano à vingança justa. Inclusive, isso foi um termo que o Bush usa num dos seus discursos. A justa vingança de Deus. Então, nesse sentido, o americano protestante, que não tem muito conhecimento, ele se viu imbuído dessa causa de levar à justiça, e levar à justiça seria punir os culpados com a morte, porque eles cometeram uma atrocidade contra pessoas inocentes. Mas esse conhecimento não foi alargado por conta dessa mídia. Se vocês, por exemplo, entrarem na internet, vocês vão perceber que as fotos que nós temos do 11 de setembro, nós não temos nenhum corpo. Não aparece nenhum corpo em fotos, porque os americanos fizeram uma varredura, o governo fez uma varredura para que estas imagens de pessoas destroçadas, despedaçadas, elas não aparecessem, para não causar ainda mais o pânico de serem invadidos e perderem a guerra. Agora, deixa eu chamar o Roberto para a conversa também, porque o Elton coloca essa questão dos norte-americanos que de repente se sentiram vingados, né? Sim. Foram conclamados a isso aí pelo discurso político. Mas será que eles se sentiram tão vingados assim? Ou será que no final das contas o tiro saiu pela culatra? Porque a guerra do Iraque, a guerra no Iraque e a guerra no Afeganistão, além de ceifar milhares de vidas lá nesses estados, também ceifou a vida, né, de muitos soldados norte-americanos. Principalmente os latinos, que eram os primeiros que iam. Sim. Tanto que você vê hoje, com essa possibilidade dos Estados Unidos fazer uma intervenção armada na Síria, 60% da população, Roberto, não quer. Sim, mas olha como é interessante, né? Eu até citei anteriormente. Foi um democrata, foi na voz de um democrata e foi num governo democrata que ocorreu foi tudo armado para poder capturar o Bin Laden. Na verdade, era uma situação assim, o Bush ele foi muito pressionado pelos próprios republicanos, porque o republicano tem um senso de vingança ativa muito forte. E ele foi muito culpado, ele foi pressionado assim, olha, você terminou seu mandato e você não conseguiu encontrar o Bin Laden como você prometeu. Barack Obama consegue, não obstante ele declara com ar assim, olha, cumpri o meu dever. Você acha que conseguiu mesmo? De fato foi o
o Bin Laden que eles encontraram e Não, mataram? eu acredito. Eu acredito que uma mentira dessa magnitude não acabaria... teria como pegar. Estrategicamente acabaria com o governo democrata para sempre. Era uma mentira que eu vejo assim, é um alto risco. É porque o corpo não foi visto, disseram que jogaram dentro do oceano, como foi dito. A Wikileaks, que é um site que denuncia aí, quase como o Edward Snowden, né? A Wikileaks, disseram que, na verdade, ele não foi jogado no mar. Mas aí, até continua, eu acredito fielmente nisso pelo grande risco de você desconstruir uma imagem que foi feita. Tanto que eles, se for observar todo o plano, o planejamento, que depois foi veiculado em algumas redes, o Obama estava acompanhando o processo de perto, eles estavam tensos, porque imagina, você é o presidente de um dos maiores países do planeta. Você criar uma falácia hoje seria praticamente desconstruir toda uma trajetória. E isso não é de interesse estratégico, político e comunicacional. E aí tem um ponto interessante, eu finalizo a minha fala nesse sentido, se isso hoje ocorre, 60% das pessoas não querem a intervenção na Síria, mas veja, intervenção na Síria, Afeganistão e Iraque não é a mesma situação do que aconteceu no atentado. O atentado foi uma articulação da Al-Qaeda com Bin Laden como sendo seu grande articulador. Contra os Estados Unidos. Eles invadem o sistema norte-americano, eles matam o norte-americano, e é interessante quando fala um pouco em Manhattan, porque você tem o memorial, e o memorial todo ano vai ser lembrado, midiaticamente, se você vai colocar na CNN, se você coloca em todas as emissoras norte-americanas, eles instauram um senso de revival para mostrar mesmo, olha o que aconteceu, não esqueça. E é muito engraçado quando fala das fotos, né, Elton? Porque assim, eu lembro muito historicamente tem um contexto do final da Segunda Guerra, Churchill coloca nessa linha, né? Tirem muitas fotos e coloquem as fotos para a história, porque assim talvez nunca mais as atrocidades serão cometidas novamente. E é engraçado falar um pouco sobre isso, porque o memorial, ele representa, talvez não tenha o corpus, mas o memorial representa assim, olha, lembre-se disso como sendo... o imperialismo não no sentido negativo, mas a economia norte-americana ela está voltando a conseguir patamares um pouco melhores, mas pela unicidade estratégica que eles acabam colocando. Eu acho que, não vou falar que é um exemplo, porque nós caímos assim, eu acho que não é exemplo para o mundo, como também não acontece nos outros países, mas eu vejo isso como um ponto importante para refletir, né? É interessante esse processo. Mas muito bem. Agora, eu só gostaria de complementar... Sei que já está chegando no final do programa, tem só 5 minutinhos, e eu tenho 2 perguntinhas para fazer para vocês ainda. Mas pode falar bem rapidinho, não, senhor? É só que quando há a notícia da morte de Bin Laden, se noticia por todo o país, por todos os Estados Unidos, pessoas comemorando nas ruas como se fosse ganhar a Copa do Mundo. Então foi algo muito emblemático. É verdade. Olha, a Flávia Guedes, um abraço, Flávia, obrigado pela ligação. Morreram muitos latino-americanos nos atentados? Registro da quantidade de pessoas brasileiras, latino-americanas? Sim, mas assim, é um percentual natural de uma lógica de uma cidade cosmopolita. Proporcional. Então, uma proporcionalidade. Não podemos esquecer que os latinos, quando falamos latinos, não é muito América do Sul, são os latinos caribenhos, né? Você tem muito hondurenho, você tem porto-riquenho, mas tiveram sim muitas baixas, muitas mortes provenientes, no mundo inteiro, na verdade. Agora, o João Roberto de Santo André, um abraço, João, obrigado pela ligação. Por que os Estados Unidos não tinham a espionagem que tem hoje? Porque hoje você vê que fizeram uma verdadeira devassa aí na vida da nossa presidenta. Se fazem isso com a presidente, avaliem com nós simples mortais. Até as contas da Petrobras, todo mundo sabe de tudo lá em Washington, né? Lá em D.C. Você acha que se eles tivessem essa alta tecnologia, como diz o João Roberto aqui, eles teriam evitado, na época, esses atentados? Eu acho que não é só a tecnologia, né? Eu vejo que o monitoramento que eles tinham, e eu já falei, existiam indícios que já estavam claros que tinham pessoas infiltradas e tudo mais. O que eu vejo não é que eles não identificaram, eles não acreditaram na proporcionalidade do evento, do incidente, né? Então acho que esse é um ponto, né? Agora, lógico, se nós formos comparar em 10 anos, e aí eu vou mais além, até com os meus alunos, quando reflito um pouco sobre isso. Todo mundo fala da espionagem norte-americana de 2013, eu não sei quando ela começou. Eu sei que tem hoje. O Snowden apareceu hoje, e vários outros Snowden que não aparecem. Então, assim, eu vejo que é um sistema de defesa de um país
que tentou sempre colocar a sua posição predominante no globo. Eu também coloco, assim, eu acho que se a Rússia tivesse essa possibilidade de espionagem, ela o faria, como ela fez por décadas. Então, acho que é esse ponto, né? Não é só a tecnologia. Eu vejo que havia o conhecimento, não acreditaram que pudesse acontecer dessa maneira, até por lobby, por interesses maiores, né? Mas também são coisas muito hipotéticas. Né? Mas pensando dessa maneira, eu acho que se nós guardarmos a devida proporção, o Brasil hoje se tornou um país muito importante, a 7ª economia do mundo. Sim. Alguns dizem que é a 6ª economia do mundo. Eu tenho certeza que no tempo da Guerra Fria não se interessava fazer esse tipo de espionagem. Ou seja, aquela velha história, ninguém chuta cachorro morto. Né? Então devemos estar incomodando um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Não temos mais tempo, eu vou pedir para o Elton, faça as suas considerações finais e deixe também, Elton, seus telefones, seus contatos. Ok. Bom, o que eu creio que nós podemos pontuar em relação a esse assunto é de que a intolerância religiosa, seja ela muçulmana, seja ela islâmica, seja ela protestante, isso é ruim. É isso que traz a desgraça no mundo. Quando as pessoas não se comunicam mais e não aceitam a opinião do outro, mesmo que ela divirja da sua opinião, isso é que realmente leva ao extremismo. E quando nós nos voltamos para o materialismo, dizendo que o dinheiro vale mais do que a pessoa humana, aí sim nós vemos as atrocidades acontecendo. Eu creio que uma das mensagens mais bonitas de todas as religiões é de que nós devemos olhar a outra pessoa e pensar no bem da outra pessoa e buscar fazer o bem para a outra pessoa. Isso leva à paz, leva à harmonia. Obrigado. Roberto, fique à vontade, sua fala final, deixa Facebook, Twitter, os contatos. Sim, eu agradeço. Você falou, Elton, quais são os seus contatos? Então, se por acaso quiser entrar em contato, o meu e-mail é eltonnunes, 2 N's, tudo junto, @uol.com.br, e também podem me procurar no meu blog sobre religiões, que se chama Clio. Pode procurar na internet e você vai me encontrar. Muito bem, Roberto. Eu agradeço a participação, Tony. Eu acho que é extremamente pertinente esse debate. Eu acho que o complemento com o professor Elton foi fundamental, porque eu acho que todo debate ele tem que ter a história justificando a atitude e também prevendo as consequências, né? Então, acho que esse é um ponto muito relevante. Não é um ponto que nós podemos olhar como um caso isolado. Eu acho que, infelizmente, nós vamos ter muitos conflitos ainda. É uma região que tem um viés dogmático paradoxal. Você tem um problema comportamental muito forte. Nós temos o problema dos blocos econômicos majoritários. Você vai continuar tendo os Estados Unidos com a postura deles. Você vai continuar tendo a Rússia com a dela. Mas eu vejo também um ponto importante. Eu vejo que tem uma mobilização para que realmente a moderação aconteça. Logo no começo do programa nós falamos um pouco com relação à Terceira Guerra Mundial, né? Então, assim, ninguém quer, eu imagino que ninguém no mundo quer ser responsável pelo fim dele, sem dúvida alguma. Então caminha para uma moderação meio que natural das situações. Uma moderação, infelizmente, que não vá abalar algumas sociedades, enfim. Mas o que eu vejo também no processo sociopolítico, e eu fecho minha fala, é importante que todos os telespectadores, é importante que nós possamos justificar e estudar muito a situação econômica global, né? O que acontece aqui no Brasil, que nós caminhamos sim para a 6ª economia, nós temos uma representatividade econômica, política internacional muito forte, nós temos um posicionamento muito estratégico no BRICS, que é um bloco econômico que está ascendente. Então eu vejo que nós temos esse lado benéfico. E o lado benéfico do brasileiro também é outro. O lado benéfico é o senso de respeitabilidade nas diversidades étnicas. Aí eu deixo meus contatos. No Facebook é Roberto Gondo, né? G-O-N-D-O. E também deixo meu e-mail pessoal, se alguém quiser entrar em contato, fico à disposição para tirar algumas dúvidas, que é r.gondomacedo, que é o meu sobrenome, @gmail.com, e eu agradeço o convite, fico à disposição. Ok, Elton Nunes, muito obrigado. Grande abraço, professor. E Roberto Gondo, professor, muito obrigado também. Gente, não temos mais tempo. Eu estou amanhã, a partir do meio-dia, aqui com o nosso Eco TV Entrevista. E o Eco Debates, é claro, volta na semana que vem. Tem reprise no final de semana desse programa também, do Eco Debates. Eu vou deixar uma frase aqui para reflexão, que os nossos irmãos muçulmanos dizem muito. Olha, Allahu Akbar, que é literalmente
o Senhor é Deus. Olha que maravilha de religião e de frase linda que os muçulmanos dizem. Gente, Eco Debates, Eco TV, é melhor assistir. Um abraço.